Coloque a mão no seu coração, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Convido você a abrir sua Bíblia ou aí ligar a sua Bíblia, né, os mais moderninhos, no livro de Amós, capítulo 3, verso 3. Enquanto você procura, veja esse vídeo como introdução da nossa mensagem. Ei, por que você tá tão brava do jogo? Você não viu? Eu não. A Maria jogou a bola em mim, então agora tá doendo muito. Mas será que foi de propósito? Com certeza foi de propósito. Oi, tudo bem? Por que você saiu tão brava do jogo? Por que será, né? Agora vai ficar fazendo de boazinha? Oxe, mas eu não fiz nada. Você fez sim, você jogou a bola na minha cabeça agora. Ai, mentira, você que não pegou a bola. Mas agora você vai ter que desculpar. Eu não vou pedir desculpa. Vai pedir desculpa sim. Você que tem que pedir desculpa, você tá me ofendendo. Você que vai pedir desculpa, eu não vou. Você que vai pedir desculpa. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Você viu uma treta dessas? Inédita. Você pode aplaudir Jesus por eles, essa nova geração aí, né, gente? Glória a Deus. Nesse mês de setembro, nós temos ministrado uma série de pregações com o tema Não Dê Espaço. Por que esse tema, irmãos? Porque quando nós falamos de família, família que deve ser o lugar de amor, de carinho, família deve ser o lugar onde nós temos as melhores memórias, onde nós temos as experiências de mais profundo afeto, de carinho, de atenção. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa família não se torna assim. Existe algo interessante sobre família, é que quando nós falamos sobre aquilo que é negativo na família, a tristeza, a briga, a discussão, o desrespeito, existe um padrão que acontece em praticamente quase em todas as famílias. Geralmente, irmãos, todas essas coisas negativas, elas não surgem do nada. E elas não aparecem da noite para o dia. Claro que às vezes uma família pode passar por algumas tragédias, algo grande assim que acontece. Mas geralmente não acontece grande não. Geralmente elas vão acontecendo aos poucos. Um pouquinho ali, e quando nós menos percebemos, é outra característica, a gente não percebe. Quando a gente menos percebe, aquilo já tomou espaço. Aquilo cresceu dentro da nossa família. Por isso nós estamos usando essa temática aqui como uma didática, né? Uma trena, aonde as coisas vão crescendo e vão tomando espaço na nossa família. Todo mundo hoje vai receber, cada família aí, uma lembrancinha que é uma treninha, viu? Para você gravar a pregação, tá bom? Não podemos dar espaço. Nós falamos, por exemplo, no primeiro domingo sobre o espaço do individualismo, depois a desconfiança, a falta de afeto. E hoje nós vamos falarmos sobre algo que nós muitas vezes não vigiamos, mas que devagarzinho vai crescendo e vai tomando espaço em nosso lar, que é o ressentimento. Levante sua mão e diga assim comigo: na minha casa, eu não vou dar espaço para o ressentimento. O que é o ressentimento, irmãos? O ressentimento, ele é a ação de ressentir, ou seja, de sentir de novo. É algo que fica se repetindo, geralmente mágoas, ofensas, desavenças, chateações. A gente fica chateado, aquilo passa, mas depois a gente fica chateado de novo. A gente fica magoado, passa e depois fica magoado de novo. E nós vamos o quê? Ressentindo isso. E isso vai machucando a gente, isso vai ferindo a nossa vida. E aonde, irmãos, tem gente, nós temos que entender que sempre haverá ofensa. Existe um versículo no livro de Provérbios, que você precisa de uns 5 anos de uma faculdade de teologia para entender esse versículo. O versículo ele é muito complexo. O versículo fala assim: se num celeiro não tem bois, o celeiro está limpo. Olha, irmãos, que profundidade. E olha a dificuldade para entender. Se um celeiro não tem animais, ele está vazio. Mas se tem animais, tem sujeira. O que isso quer dizer, irmãos, para nós? Que aonde tem ser humano, tem sujeira. Aonde tem ser humano, tem ofensa, tem desavença. Nós machucamos e ferimos uns aos outros. Primeiro, porque somos seres humanos. Existem alguns outros motivos, não vou falar todos, nós ficaremos aqui muito tempo, mas eu quero citar alguns outros. Um outro motivo, irmãos, porque a gente se machuca assim, é porque nós somos diferentes uns dos outros.
Todos nós somos diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. Existe uma cultura, cada um de nós tem uma cultura, nós temos valores diferentes. Nós somos criados de forma diferente. Irmãos, quando o pastor Thalita e eu casamos, nos primeiros 6 meses a gente brigava muito. E olha que a gente já era pastor, viu? E a gente tinha umas brigas, olhando agora, né, para trás, gente, que umas brigas muito bobas. Mas sabe uma das brigas mais bobas que a gente teve? Sobre, irmãos, a comida em cima da mesa. Olha que coisa. Irmãos, eu cresci numa casa, né, que a minha mãe fazia comida e você pegava a comida na panela, lá no fogão mesmo. Tem alguma casa que é assim? Né? E se você não fosse, o problema é seu, você ficava sem comer. Né, irmãos? Esses dias eu estava numa casa, assim, fazendo visita e tal. Aí o irmão falou assim para a esposa: amorzinho, faça o meu prato. Eu falei: ai meu Deus do céu, né? Tudo bem, respeito, meu irmão, se você é assim, na sua casa é assim. Mas na minha casa, se ficasse esperando alguém fazer o seu prato, você passava fome. Mas na casa da pastora Thalita, da minha sogra, até hoje é assim. Jamais você pega comida na panela em cima do fogão. Não se faz isso. Você tem que tirar a comida da panela, pôr numa travessa, e aí você põe na mesa. E quando a gente casou, irmãos, era uma brigaiada por causa disso. Porque eu falava assim: amorzinho, para com esse negócio, você só fica aumentando a louça. Vai aumentar, porque se a gente pegar direto na panela, não tem, a louça é menor. E um dia ela falou assim: ô seu abençoado, isso é a versão pregação, né, irmãos? Ô seu abençoado, quem lava a louça sou eu, por que você está preocupado? Eu falei: então tá bom, então você. E desde aquele dia, irmãos, já ficou instituído que eu não lavo louça, ela que falou, né? E quando brigam lá em casa, eu falo: olha, você que falou, eu falei para não pôr na travessa, menos louça. Mas são o que, irmãos? Diferenças. Nós temos diferenças de gênero, homem e mulher, somos diferentes uns dos outros. E eu, irmãos, eu tenho uma missão, que pelo menos aí umas 3, 4 vezes por ano eu me levanto aqui em defesa aos homens. Cadê os homens? Digam glória a Deus. Irmãos, que é em defesa à cabeça do homem, a caixinha do nada. Irmãos, a cabeça do homem é uma cabeça cheia de caixinhas. É uma caixinha para cada coisa. É uma caixinha para o trabalho, é uma caixinha para o estudo, uma caixinha para o futebol com os amigos, uma caixinha para a família. E só se abre uma caixinha por vez. Ele não consegue abrir mais do que uma. Eu sei, irmã, que você sempre suspeitou que ele era limitado. É verdade, ele é limitado, né? Só consegue abrir. Mas existe uma caixinha, irmãos, e eu sou o defensor dela, que é a caixinha do nada. Pastor, o que o homem faz quando ele abre a caixinha do nada? O que ele faz? Nada. Irmãos, mas tem irmã que não pode ver o homem sem fazer nada. Se ele vê o homem sem fazer nada, ela fica louca, né? E ela quer entrar na caixinha do nada. Você não pode entrar lá. Se você entrar lá, você não vai ser mais a caixinha do nada, porque você vai entrar, já vai querer passar um paninho, já que vai querer pôr uma decoração. Não pode. Deixa ele em paz, ele vai sobreviver. Eu sei que às vezes você pega ele assim, ó. Aí você pensa: morreu. Aí você tem que pôr assim para ver se não. Pode ficar tranquilo, ele sobrevive. Deixa ele lá um pouco, vai fazer bem para ele. Agora, a cabeça do homem é assim. Agora, a cabeça da mulher, Jesus, que besteira que eu estou fazendo, tentar falar da cabeça da mulher, né, irmãos? Mas, o Espírito Santo me capacita, eu sempre oro antes da pregação. Irmãos, quanto a cabeça do homem é uma cabeça de caixinha, e só abre uma por vez. A cabeça da mulher, ela é um emaranhado de fios. São tudo assim, ó. Fios de alta tensão. Esses fios estão desencapados, mergulhados num líquido chamado emoção. E aí, irmãos, quando esses fios se encostam um no outro, sai de baixo, sai da frente. Em casa lá, de vez em quando, as mulheres lá, eu grito: ih, meu Deus, encostou um fio. A gente é diferente. Nós temos diferença, irmãos, na comunicação. A gente comunica diferente. Quantas vezes nós queremos dizer uma coisa, outro diz outra. Quantas vezes nós precisamos dizer: olha, não foi isso que eu quis dizer. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por quê? Quando você fala, existem filtros que a pessoa ela vai filtrar aquilo que você está falando, muitas vezes por causa do quê? Das experiências que ela teve. Nós temos, irmãos, diferenças nos nossos hábitos. Nossos hábitos são diferentes. E olha o que acontece. Geralmente acontece o seguinte: quando uma pessoa ela se apaixona pela outra, geralmente ela se apaixona por uma pessoa que é diferente dela. Então, por exemplo, às vezes aquela pessoa assim espontânea. Sabe essa pessoa espontânea? Ela acorda sábado de manhã e fala assim: vamos para a praia. Vamos para a praia. Pega as coisas e vamos para a praia.
né? Aí ela é toda espontânea assim, aí ela olha um sistemático. Ela olha o sistemático assim, eu queria ser como ele, todo organizado. Aí o sistemático olha aquela pessoa espontânea e fala, eu queria ser como ele. E cativa aquilo. Só que o problema é que depois que casa, aquilo que a gente admirava, não sei porquê, irmãos, parece que vem um negócio que a gente põe que a minha missão é consertar a pessoa. E aí eu quero que o sistemático não seja mais sistemático, eu quero que o espontâneo não seja mais. E aí a gente começa a fazer querer mudar os outros. Olha o que também acontece muitas vezes, é um grande problema. Geralmente, presta atenção nisso, o marido, ele tem a tendência, não é geral, é uma tendência, amém, igreja? O marido tem uma tendência de fazer com que comparar a esposa com a mãe dele. Ele compara a esposa com a mãe, é uma tendência que o homem tem. Mas a minha mãe fazia assim a comidinha. Vai ficar com sua mãe então. Não é assim que acontece? Você está casado. Né? Por exemplo, eu vim numa casa que meu pai era aquela pessoa que faz tudo em casa. Sabe, faz tudo? Tem alguns que faz tudo aí? Irmãos, meu pai jamais ia pagar para alguém vir trocar uma resistência de chuveiro. Jamais, meu pai não ia pagar alguém para trocar. Aí, às vezes, a esposa, ela casou, ela tinha um pai assim. Aí ela vê um marido assim, ele entra, queimou a resistência. Deixa eu contratar alguém aqui para trocar essa resistência. Aí ela fala, ai meu Deus. Aí cada um é um. Somos diferentes, irmãos. O estresse desse mundo, o estresse desse nervoso, a gente desconta nos outros, a gente fala o que não devia ter falado, a gente às vezes é grosso quando a gente não quer ser grosso, porque o mundo machuca, o mundo estressa a gente, não é mesmo, irmãos? Por exemplo, eu fico irritado com gente folgada. Gente folgada, irmãos, me irrita. Pastora Thalita fica irritada com gente lerda. Quem é lerdo aí? Agora já entendeu o problema, porque eu sou lerdo lá em casa. Ela fica irritada comigo. A gente se machuca porque muitas vezes as expectativas não são cumpridas. A gente espera algo de uma pessoa e ela não faz aquilo que a gente esperava dela. Às vezes esperamos um elogio, mas ao invés de vir o elogio, vem uma cobrança. Às vezes criamos aquela expectativa que vai dar um presente, mas ao invés de dar um presente, vem um ato de grosseria. Esperamos das pessoas um comportamento que muitas vezes elas não realizam e não seguem aquele comportamento que nós imaginamos. E isso, irmãos, vai trazendo ressentimento. E quando nós menos percebemos, nós estamos nos distanciando um do outro. Olha o que diz Amós, capítulo 3, versículo 3. Diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Veja bem, o texto não fala assim, 2 pessoas poderão andar juntas, se elas não tiverem amor. Nós geralmente pensaríamos, para andar junto tem que ter amor. Mas o texto não fala que é preciso ter amor para andar junto. O texto fala que é preciso estar de acordo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter amor, amém, igreja? Porque claro que nós precisamos. O amor, ele é a base de todo o relacionamento. Se nós compararmos, por exemplo, quando vamos fazer um bolo precisa de vários ingredientes. Nós sabemos ali que o principal dele é o fermento. Nós poderíamos dizer que o amor é como o fermento, amém, igreja? É o principal, ele faz crescer todas as coisas. Mas sabe, igreja, que apesar do amor ser o mais importante, dificilmente as nossas casas não vão bem por causa de falta de amor. Porque na verdade, na maioria das vezes tem amor. Quantas pessoas eu já atendi que disseram, pastor, eu amo esse homem, mas não consigo conviver com ele. Eu amo essa mulher, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, mas a gente não consegue ter um relacionamento saudável. Ou seja, tem o amor, mas o que nós temos que entender, irmãos, é que nós não temos que arrancar o amor. Temos sim, mas nós temos que manter o amor, mas nós temos que acrescentar alguns outros ingredientes. Eu queria falar agora sobre 3 ingredientes que nós precisamos acrescentar para que nós possamos ter famílias saudáveis e duradouras. E por uma questão de didática, esses 3 ingredientes começam com a letra P e não tem palmeiras, viu, irmãos? Porque nós estamos em algo espiritual aqui de Deus, viu? A pastora Thalita uma vez me escutou falando isso, falou assim, ponha 4 P's e põe o palmeiras. Eu falei, não, é só 3.
Primeiro, irmãos, é a persistência. Famílias não vencem sem persistência. E tem que haver, igreja, um compromisso dentro de nós. Tem que haver realmente aquela responsabilidade de dizer, eu vou lutar por isso. Porque, irmãos, não é fácil, a gente é diferente, a gente se machuca, a gente magoa. Mas o que nós vamos fazer? Vamos desistir? Vamos desfazer isso e vamos para um outro, que depois que vai para um outro, que vai para um outro? Não. Nós precisamos ter essa persistência, dizer, eu vou até o final. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família. Você só está aqui hoje porque Jesus lutou por você e foi até o final daquela cruz. Por isso olhe o teu lar. Mas fala assim, pastor, mas está difícil. Eu sei que está difícil. Tempestades vêm, irmãos, na nossa vida. Há momentos difíceis na nossa casa. Eu sei que há, irmãos, há momentos, irmãos, que a irritação é tão grande. A irritação é tão grande que só o barulho do chinelo já irrita. Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, vocês já se entregaram todos. Irmãos, não sei se já tem hora que só de você ouvir o passo da pessoa já vai irritando. Tem hora que só de você ver o rosto da pessoa já te irrita. Aí vai almoçar, fica um olhando para a cara do outro. O que você está olhando? Estou olhando para você. Mas o que tem? Essa cara. Que cara? Só tenho essa mesmo. Nessas coisas. Mas deixa eu dizer, quando você tem Cristo Jesus, você pode confiar e isso vai passar. Mas essa palavra não é uma palavra motivacional, é uma palavra espiritual. Porque a diferença, irmãos, é que quem tem Jesus, não é que quem tem Jesus não tem tempestades na vida. Quem tem Jesus também tem tempestades. Mas por maior e mais forte que seja essa tempestade tenebrosa, uma tempestade que tem te assustado, uma tempestade que tem tirado a sua paz, uma tempestade que tem colocado medo em seu coração, quem tem Jesus tem uma promessa que diz, ainda que o choro dure uma noite, toda a alegria ela vem pela manhã. As tempestades elas passam. Nós temos a promessa do Senhor, diz, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque Ele está comigo. Persevere, essa irritação vai passar, esse medo vai passar, essa decepção vai passar, este amor que está encoberto de falhas, de erros, de acusações, ele vai passar e o amor vai ressurgir, porque quem está em Cristo Jesus tem a promessa, no final tudo vai dar tudo certo. Diga comigo, vai passar. Diga mais forte, vai passar. Diga comigo, eu vou perseverar. Há um ditado, irmãos, no mundo que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas eu quero dizer para você que para aqueles que têm Jesus, esse ditado não é verdadeiro, porque a Bíblia diz que Jesus até na morte ele deu um jeito. O livro de Coríntios diz, ó morte, aonde você está? E ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, pode voltar a viver novamente. O poder de ressurreição está aqui. Ele ressuscita teu lar, ele ressuscita sonhos, ele ressuscita projetos, ele ressuscita a sua visão, ele ressuscita a tua casa. Persevera, persevera. Um dia alguém me perguntou, pastor, o que te faz ser pastor? Falou, o poder da ressurreição de Jesus, porque eu creio que tudo pode ser restaurado. Esses dias um casal nos procurou, pastora Thalita e eu, e eles estão passando por um momento muito difícil, e eles olharam e perguntaram, pastor, o senhor acha que a gente pode voltar a dar certo? Eu falei para ele, eu não somente eu acho, eu tenho a certeza. O segundo P é o P da paciência. Irmãos, não existe relacionamento profundo, verdadeiro, longo, sem paciência. Pega o seu dedinho de profeta, vira para aquele seu lado e diga assim para ele, tenha paciência comigo, fala para ele aí. Agora você vira e diga para ele assim, porque eu estou tendo muita com você, viu? Irmãos, tem gente que precisa de um chacoalhão. Olha, pensa nisso. Talvez você está assim, porque aquela pessoa não sei o quê, que eu estou irritado com ela, que as coisas são desse jeito. Olha, talvez você está precisando de paciência com alguém, mas muito provavelmente alguém está precisando ter paciência com você também. Eu lembro, irmãos, que certa vez eu estava meio impaciente com a pastora Thalita, e eu estava impaciente com ela. E aí eu fui fazer o meu devocional, irmãos. É muito importante que todos os dias você tenha um devocional, um tempo a sós com Deus.
O devocional diário é aquele período do dia que Deus faz uma reciclagem, que renova a gente. Aonde você abre o seu coração e eu falei, Deus, está difícil, estou precisando de ter paciência com ela. Deus falou assim, olha, se coloca no lugar dela. Tenha mais consideração. Porque veja bem, irmãos, a paciência do mundo é aguentar. Tem até pessoas que falam assim, tem gente que fala assim, Deus, me dá paciência, mas não me dá força. Se o Senhor me der força, eu esgano. Já escutou a gente falar isso? Mas a paciência do mundo é essa, Deus me dá força para aguentar. Não, ei. A paciência de Deus não é aguentar. Paciência, fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, é uma ação de Deus no seu interior, de compreensão. E naquele momento eu comecei a compreender a vida dela. Isso foi há uns 10 anos atrás. Naquela época ela trabalhava como gerente geral de uma agência bancária na cidade de Biúna. Todos os dias pegava estrada. Por 3 vezes ela rodou na Raposo Tavares e Deus deu livramento a ela. Saía às 7 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite. Quem sabe como é a vida de um bancário, entende as metas insanas que têm que ser batidas. Aí, irmãos, meu coração já estava cheio de paciência. Deus falou assim, não, mas pensa mais um pouco. E eu comecei a pensar ela como mãe, que cuida dos filhos, naquela época eram pequenos, hoje são grandes. Como pastora, irmãos, eu não consigo responder 30 mensagens no WhatsApp, às vezes leva uma semana. Esses dias eu abri o WhatsApp dela, tinha 200 mensagens. Eu falei, como você consegue? Tanta demanda. E ela é filha, ela também tem pais que ela se preocupa. E meu coração, irmão, já estava cheio de paz. Quando o Espírito Santo falou assim, você esqueceu de uma coisa. Eu falei, o que foi, Espírito Santo? O Espírito Santo disse, você esqueceu que é ser casado com você? Você já parou para pensar o que é ser casado com você? Você já parou para pensar o que os teus filhos têm que passar porque você é o pai deles? Você já parou para pensar o que os seus pais passam porque você é o filho deles? E no final daquele dia, quando ela chegou do trabalho, eu a procurei e disse, quero pedir perdão a você. Eu tenho sido injusto com você. Eu tenho andado irritado, mas você não merece isso. E ali eu pedi o seu perdão. E eu queria que por alguns poucos segundos você fechasse os teus olhos. Se você tem andado sem paciência com alguém, pense nesta pessoa agora. Por alguns poucos segundos, tente imaginar como é a vida desta pessoa. Claro que você não vai poder na totalidade se colocar no lugar dela, porque você é diferente dela, mas pensa um pouco nela. Se você conhece a história dessa pessoa, lembra da infância dela. Você sabe o que ela passou na infância dela? Se coloque no lugar dela. Tenta imaginar os medos que ela tem, tenta imaginar as angústias que ela tem. Tenta imaginar, talvez, se ela tem dificuldades crônicas, o que ela passa. Senhor, nós oramos a Ti e cremos que a Tua paciência reina em nosso coração hoje. Não a paciência do mundo para suportarmos e aguentarmos, mas uma paciência que o Espírito Santo gera hoje, Senhor, de compreensão, de empatia, Senhor, de afeto nos nossos lares, é a nossa oração. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus se colocando de pé. E o terceiro P. Esse terceiro ingrediente é o P do perdão. Precisaremos ter persistência, paciência. Mas olhe para cá. Mas haverá um momento, irmãos, que somente o perdão poderá ser capaz de restaurar e manter o teu relacionamento. Perdão, irmãos, é a maior atitude que um ser humano pode ter na vida. A maior ação de um ser humano para um outro ser humano é perdoá-lo daquilo que ele fez. Uma pessoa pode dar toda a sua fortuna, uma pessoa pode dar grandes oportunidades, mas nada se compara ao perdão. A palavra perdoar, ela vem do latim. As 3 primeiras letrinhas é um prefixo, P, o E e o R. Você coloca, na língua do latim, você colocava antes de uma palavra para maximizar e totalizar o significado daquela palavra. Por exemplo, quando algo estava muito bem feito, mas tão bem feito, você colocava o prefixo e a palavra se tornava então perfeito. Tão bem feito que está. Perdoar. A maior doação que nós podemos fazer.
E não existe, irmãos, outra alternativa. Mais cedo e mais tarde você precisará perdoar. Seja no âmbito da sua família, por algo que aconteceu lá no seu trabalho, uma pessoa que te decepcionou, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te roubou, que mentiu para você, que te machucou ou te feriu, ou lá na sua casa nessa tarde, alguém que falhou com você. Não haverá famílias, não haverão lares restaurados e abençoados sem o perdão. Algumas barreiras, irmãos, que impedem as pessoas de perdoar. Muitos acham que perdoar é esquecer. Não tem a ver com esquecimento. Muitos acham que perdoar é deixar o tempo passar. Tempo não pode pagar. Uma pessoa ela pode guardar uma mágoa por 40 anos na sua vida. Perdoar também não é deixar de nutrir ódio. Tem gente que fala assim, eu não tenho ódio. Tudo bem, glória a Deus, você não tem ódio. Mas também perdoar não é somente não ter ódio. Perdoar, irmãos, também não é necessariamente permanecer. Em alguns casos, por exemplo, se uma pessoa te roubou, você vai precisar perdoar aquela pessoa para você não viver amargurado, mas talvez não vai dar para conviver com aquela pessoa. E perdoar, irmãos, não é sobre o outro. Perdoar é sobre você. A questão não é se o outro merece. Tem gente que não consegue perdoar porque ele pensa, como que eu posso perdoar? E a pessoa ficar assim de boa. Ei, não seja o juiz. Não sente na cadeira de juiz para definir o que o outro merece. Ah, mas ele vai ficar de boa e eu vou perdoar ele. Deus é juiz e recompensa a todos do jeito que ele acha que deve ser. Mas libere o perdão sobre você por causa de você. A Bíblia já diz há milhares de anos que pessoas que seguram perdão são pessoas atormentadas, sem paz, sem alegria, estressadas. Quem estuda o comportamento humano moderno, como a psicologia, a psicanálise também já comprovou isso. Pessoas, irmãos, que não perdoam, não têm paz na sua vida. Além do mais, irmãos, que nós como cristãos temos que entender que a falta do nosso perdão faz com que a nossa adoração não seja recebida. Mateus 6, versículo 14, Jesus diz, eu perdoarei você, se você perdoar aqueles que te ofenderam. O perdão é uma necessidade de libertação. Por isso hoje abandone essa mágoa, abandone esse ressentimento, abandone esta vingança. Saia desta prisão do passado e seja livre. Seja livre. Eu quero encerrar com uma história que eu ouvi de primeira mão. Quando eu fazia a minha faculdade de teologia, uma das nossas professoras certa vez contou a história da vida dela. Quando ela tinha 10 anos de idade, o seu pai sofreu um acidente de trânsito. E ele morreu porque o outro motorista estava embriagado, causou o acidente. O pai veio a falecer, mas o motorista embriagado não faleceu. Aquela moça, aquela criança de 10 anos tinha uma irmã gêmea. A mãe, como uma mulher de Deus, sabia que as suas filhas agora estavam num momento muito importante da vida, porque as suas filhas poderiam nutrir um ódio por aquele homem o resto da vida ou perdoá-lo. Passado algumas semanas de luto, o homem ainda estava hospitalizado. A mãe, como uma mulher de Deus, levou as 2 filhas até o hospital, levou no quarto daquele homem e disse para as filhas, este é o homem que acabou com a nossa família. Ele causou o acidente. Hoje vocês não têm mais pai por causa deste homem. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu. Perdoar é reconhecer a falha, o erro, a ofensa, mas é absolver a pessoa. Então aquela mãe disse, vocês têm 2 opções agora, ou vocês poderão odiar este homem ou perdoá-lo. A mãe, como uma mulher de Deus, olhou para aquele homem e disse, você matou o meu marido, mas eu te perdoo. Uma das filhas disse, mãe, eu não farei como a senhora. Meu pai era tudo na minha vida. Eu vou odiar este homem por toda a minha vida. A outra filha disse, mãe, eu vou seguir o teu exemplo. E olhou para aquele homem e disse, você levou o meu pai, você também acabou com a minha vida, mas eu escolho te perdoar. Essas 2 irmãs têm 2 destinos diferentes de vida. A que não perdoou se tornou uma pessoa amargurada, cheia de vícios, nunca conseguiu formar uma família. Mas aquela que perdoou, foi a pessoa que eu conheci e contou para mim essa história. Se tornou uma mulher de Deus, se tornou uma pastora, abriu igrejas, restaurou a vida de muitas pessoas. Você hoje pode caminhar na persistência, na paciência e no perdão. Por quê?
Porque você tem Jesus como seu exemplo, mas você também tem Jesus como a sua força. E aí que está a diferença. Porque tudo que você ouviu até agora, você pode até ouvir numa palestra, você pode até escutar num livro, e ler num livro, e escutar alguém dizer. Mas existe agora um ponto diferente nesta pregação, que faz com que isso seja a pregação da palavra e não uma apresentação. E aí que está a diferença, é porque você tem o Senhor Jesus, Ele não somente fica do seu lado dizendo faça isso, mas Ele vem habitar dentro de você, e Ele é a força para perseverar, Ele é a força para ter a paciência, Ele é a força para perdoar o imperdoável. Jesus não é como um personal trainer, que fica do lado e diz, vai, você consegue. Ele entra dentro de você, e se torna a sua força. Ele é grande, mas Ele pode habitar dentro de você. E a Bíblia diz que aonde Ele estiver, rios de águas vivas, de coisas limpas, saudáveis, vão brotar do seu interior. Levante as suas mãos agora, fale com o Senhor. Pai, nós oramos. Eu oro, Pai, por aqueles, Pai, que precisam de esperança. Receba esperança agora. Aqueles, meu Pai, que não, Pai, não enxergam mais esperança nesse casamento, nessa família, e o seu desejo é abandonar, é distanciar, é ir embora, é largar tudo. Pai, renova esta vida. Eu repreendo agora pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, essa vida que não consegue encontrar mais nenhuma outra saída. A única saída que ela pensa é largar tudo. Eu expulso agora todo pensamento de morte. Sai agora, em nome de Jesus. Pai, seja a nossa força em nosso interior, a força para perseverar, a força para ter a paciência, e a força para perdoar e sermos livres em Cristo Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Hoje encerramos também os nossos 40 dias de milagres, e você precisa de um milagre do Senhor, clame Ele agora. Pai, nós oramos a Ti agora, em nome do Teu Filho Jesus. Se você precisa de uma cura sobre o seu corpo, coloque a mão agora onde você precisa desta cura. Se for algum lugar delicado, põe a mão sobre a tua cabeça. Você que está no culto online, se coloque de pé na sua casa. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Jeová Rafa, o médico dos médicos, vai passando agora, Senhor Jesus. Pai, o Senhor me mostrou que pessoas com problemas no esôfago serão curadas hoje. Toda hérnia de disco, tumores, cistos, nódulos, células cancerígenas, enxaquecas, problemas cardíacos, problemas de audição, saiam agora. Toda a esterilidade, esse casal que tem sonho de ter filhos, receba agora. Abra, Senhor, esta madre e dê filhos e filhas por gerações, meu Pai. Senhor, declaramos, ó meu Pai, a libertação. Todo vício caia por terra agora. Essa família, Pai, que tem um histórico de maldições de tragédia, maldições de adultério, maldições de miséria, eu expulso agora. Saia em nome de Jesus. Pai, eu declaro a prosperidade financeira. Abra as comportas dos céus e prospere esta casa, Senhor. Chega de sobreviver, chega de viver, Senhor, com o maná do deserto. Chegou a hora de entrar na terra prometida. Um tempo se encerra, um novo tempo começa. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a Tua restauração. Faça assim com as tuas mãos. Enquanto eu estiver orando agora, você vai dizendo: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Derrama, Senhor, sobre os teus filhos saúde agora. Receba a saúde. Essa vida, ó Pai, que está frustrada porque ela quer fazer tantas coisas, mas a tua saúde, o teu corpo impede. Declaramos saúde agora. Receba a saúde, receba a prosperidade, receba agora a presença de Deus em tua vida, em teu lar. Receba a paz, receba a paz, receba a paz, receba a calma. Essa mente agitada, receba calma agora. Receba a mansidão.
Pare de querer fazer na tua força, diz o Senhor. Sou eu quem faço. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Receba agora a alegria. Receba alegria, receba alegria. Receba a sabedoria agora em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos, declaramos que todos estão curados, libertos e restaurados. Famílias abençoadas, gerações na tua presença. Gerações servos e servas do Deus Altíssimo, Senhor.